O molde que a Karina disponibiliza já está em tamanho real. É só imprimir uma folha 4, recortar na linha. A única coisa que eu fiz de diferente foi neste moldezinho da aba, eu reduzi 1 centímetro. Então você recorta e depois você corta 1 centímetro. Por que eu faço isso? Porque o nosso acabamento sem o viés, no caso aqui a abinha, quando tem o viés, a aba vem aqui e o viés vem por cima. Então essa aba, ela tem que dar a volta por trás do viés para depois ir lá para frente. No caso do acabamento sem o viés, isso não acontece. A aba já fica na costura. Então, do tamanho que estava, fica muito grande a aba, por isso que eu tirei 1 centímetro. Aqui no molde do corpo, é metade do molde, você precisa espelhar. Eu imprimi 2 vezes o molde, recortei e uni um no outro, certo? Aí fica certinho já no tamanho que você precisa. Alguns passos eu já deixei adiantado, porque a Karina explica muito bem os detalhes no vídeo dela. Então, o que eu fiz? Já coloquei o botão nessa parte do corpo. Ela é quadrada, então tanto faz o lado. Você escolhe um lado, dobra, dá um piquezinho em cima, um piquezinho embaixo. Aí você já sabe o meio. Então você centraliza o seu botão magnético. Eu tô usando o botão magnético de 14 milímetros, é aquele menorzinho. Então essa parte gordinha do botão você põe no corpo do porta-óculos. Escolhe um lado e coloca com a medida especificada pela Karina. No molde tem a medida especificada. Na aba, a mesma coisa. Aqui eu tenho meu tecido externo da aba, aqui eu tenho o forro e eu já apliquei. Na medida que está constando no molde, apliquei o meu botão, a outra parte do botão. A Karina explica que ela usa a manta no tecido externo e usa somente o tecido no forro. Nessa partezinha do bolso, a mesma coisa. Manta no tecido externo e o forro, o tecidinho normal. Na abinha, tecido externo com manta, é o que eu fiz aqui também. No bolso, eu estou fazendo a mesma coisa que a Karina, manta no tecido e tecido comum, sem nada no forro. Na abinha também, manta no tecido externo. A única diferença é que eu gosto de colocar no meu tecido de forro uma entretela de papel bem fininha, para dar um pouco mais de resistência ao botãozinho que vai ser puxado a todo momento. Aqui no corpo é que eu faço um pouquinho diferente. Como eu gosto de usar no tecido externo um tecido dublado, ele fica mais resistente e não amassa. Então, eu optei por colocar a manta no forro, porque eu quero que a parte de dentro do porta-óculos fique fofinha. Agora, o sistema, como que a gente começa a montar, é a mesma coisa, independente de ter um acabamento com viés ou fazer o acabamento sem viés, desvirando a peça. Então, eu vou começar fechando a aba do porta-óculos, direito com direito. Passo uma costurinha em toda a volta com um pé de máquina, deixando essa parte de cima aberta. O meu pé de máquina, lembrando, minha margem de costura é de meio centímetro, ok? Costurei toda a volta, dei retrocesso no início e no final. Agora eu preciso desvirar, mas antes de desvirar, eu gosto de cortar um pouquinho o excesso aqui, nas curvinhas principalmente, com a minha tesoura de picote. Se você não tiver tesoura de picote, pode passar com a tesoura comum mesmo, só tira um pouco mais da margem de costura aqui, cuidado, não vai chegar muito perto da costura, só para tirar um pouco o excesso.
Agora vamos passar a ferro para deixar bem lisinho, tudo no lugar e desamassar. E depois passar o pesponto de acabamento em toda a volta aqui. Passado o pesponto, a aba tá pronta. Vamos reservar. E agora vamos pegar essa parte do bolso, esse lado com manta, que é o tecido externo, e esse lado do forro. Vamos fechar aqui a parte de cima somente. Eu gosto de fechar com o lado da manta para cima, porque assim o tecido de forro não sai do lugar. Desvira, abre aqui, desvira, vamos jogar o forro lá para trás. Eu gosto de ir agora no ferro e passar para que essa costura fique bem certinha aqui. Como a minha manta é uma R2, ela tem cola dos dois lados, então ela vai colar aqui também desse lado e vai ficar tudo no lugar. Agora eu vou fazer um pesponto de acabamento aqui na parte de cima e já vou aproveitar e passar uma costurinha de segurança em toda a volta. E agora vem a diferença de acabamento. Agora, nós vamos costurar esse bolso apenas no tecido de forro. Como eu falei, o meu forro que está estruturado com a manta R2. Então, agora eu preciso achar o meio. Eu já posso achar o meio dos dois lados, em cima e embaixo, que já vai me dar referências de costura depois também na hora do fechamento da peça. Qualquer lado, porque é um quadrado, então aqui também. Achar o meio aqui dessa parte de baixo. E agora aqui, onde será posicionado o bolso, você tá vendo que ele é mais largo do que a parte do corpo. É assim mesmo, não tem nada de errado, o molde é perfeito. Você tem essa diferença exatamente para poder dar profundidade ao bolso. Então, como que nós vamos costurar isso? Nós vamos encontrar o meio aqui nos piques e vamos começar a costurar do meio para as laterais. Quando você vem do meio para a lateral, você vai ver que vai formar aqui a profundidade do bolso. Então, você vai fazer primeiro de um lado e depois de outro. Um detalhe, eu não vou passar essa costura com um pé de máquina. Eu vou passar essa costura com menos de um pé de máquina. É como se fosse uma costurinha de segurança, porque a costura definitiva eu vou fechar depois junto com o meu tecido externo. Então, é menos que um pé de máquina aqui. Um lado está feito. Como é que eu faço agora esse outro lado? Porque eu preciso vir do meio para as pontas. Se eu for costurar da forma convencional, eu vou acabar indo da ponta para o meio. Então, tem duas formas. Ou você vem com o bolso para baixo, você vem ajustando a posição dele. Ou você faz como eu faço aqui. Então, o que que eu faço? Eu venho com a minha peça na parte de dentro da máquina, como o meu pezinho de máquina, como é só uma costura na bordinha, tem que ter um pezinho de máquina certinho, eu venho aqui por dentro, eu coloco a minha peça aqui dentro e venho do meio para a ponta. O bolso está colocado, agora o próximo passo é colocar a aba. Onde eu coloco a aba? No tecido externo do corpo. O lado do meu botão é onde vem pra frente e vai fechar encontrando com a minha aba, ó. Vai acontecer isso. Então, a minha aba precisa estar costurada aqui atrás.
aqui atrás. Então, do lado oposto do botão, já tem a marcação de centro. Eu vou fazer a marcação de centro aqui na aba, com um piquezinho, direito com direito. Vou passar uma costurinha de segurança. Então, agora estamos na reta final. Bolso, aba para baixo, aba junto com o bolso, direito com direito, tá? Aqui que é a grande diferença do acabamento. Para desvirar a peça, a gente tem que fazer direito com direito. Encontra os piques aqui em cima. Agora você capricha aqui na quantidade de clips ou alfinete para segurar tudo no lugar. Tudo bem preso com clips. Onde eu vou deixar a minha abertura? Aqui está a parte de baixo do bolso. Aqui está o botãozinho. Eu vou deixar aqui em cima uma abertura para desvirar. Não precisa economizar na abertura, não vai deixar uma abertura muito estreitinha, senão fica difícil para desvirar. Lembrando, costura agora com um pé de máquina. Meu pé de máquina aqui, margem de costura de meio centímetro. Então, agora essa vai ser a costura definitiva de fechamento da peça. Quando você chegar na junção aqui do bolso, na partezinha do bolso, você vai sentir que vai estar mais grossinho, dê um retrocesso nessas partes aqui também. Aqui no comecinho, aqui no finalzinho do outro lado do bolso. É bom porque reforça a costura. Agora, antes de desvirar, eu tiro um pouquinho o excesso nas curvinhas, aqui nas 4 curvinhas. Peça desvirada, os cantinhos todos empurrados bem direitinho, usa um palitinho, algum material que você tem aí para empurrar bem os cantinhos. Reforce bem os arredondados dos cantos. Por isso que é importante tirar aquele excessinho de tecido, para que o cantinho fique mais bem desenhado. Agora eu preciso passar isso aqui para que fique tudo no lugar, para que essas costuras aqui fiquem assentadas. No forro eu tinha passado também uma costurinha de segurança na volta toda, tá? Isso ajuda com que a manta fique no lugar, porque quando a gente desvira, ela dá uma soltada do tecido. Então, se eu não tivesse passado a costura de segurança aqui, ia estar solto a manta do tecido do meu forro. Então, é bom por causa disso também. E aí, o que eu vou fazer? Lá no ferro, eu vou fazer a dobra aqui bonitinho dessa boca que tá aberta, que eu preciso fechar. E eu vou fechar isso com o pesponto da máquina. Então, eu preciso caprichar aqui no alinhamento, dobrar aqui meu meio centímetro pra dentro, igualzinho a minha margem de costura. Dobrar também o meu forro. E no ferro eu vou acertando isso para pespontar depois. Então, ao passar a peça e acertar aqui a minha abertura, tudo passadinho e alinhadinho, eu vou prender bem a bordinha aqui com os clipes, para que não saia do lugar. Põe o clips bem na bordinha, para que a garrinha dele segure fechado a abertura. E agora, como eu vou fazer esse meu pesponto de acabamento? Porque aqui eu tenho um bolso, então eu não vou passar costura na volta toda, eu não quero prender esse bolso, senão eu vou roubar espaço do meu porta-óculos. Eu não quero passar pesponto em toda a volta, eu quero passar pesponto somente na parte da tampa. Vai fazer esse movimento aqui, para poder fechar. Então, eu venho pelo direito do meu trabalho e eu vou passar um pesponto de acabamento, começando aqui,
até onde você conseguir chegar, um pouquinho para baixo aqui do bolso. Você dá uma empurradinha no bolso, vai assentar debaixo do calcador da sua máquina e vai começar o pesponto aqui, deste cantinho aqui. Faça o pesponto na bordinha, para quando você chegar aqui, esse pesponto feche direitinho a parte que tá aberta aqui. Retrocesso aqui no início, porque é o começo, não vai dar a volta toda, então tem que dar um retrocesso aqui. Dou a minha volta na costura e chego aqui do outro lado a mesma coisa. Eu vou ajeitando aqui debaixo do pé da minha máquina para que eu consiga pespontar até aqui com retrocesso no final. Eu vou colocar 2 alfinetes aqui no meio para segurar o meu forro junto do meu tecido externo, para que nada saia do lugar quando eu fizer essa movimentação da parte de trás aqui. Olha aqui. A boca está fechadinha e o porta-óculos está pronto.